Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Todos os anos, no Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios e mais de 1 milhão no mundo. Os registros aumentaram significativamente entre os jovens, de 15 a 25 anos. E cerca de 96% está relacionado à depressão, transtorno bipolar e ao uso de substâncias. A campanha é benéfica, pois ela garante espaços de fala, parcerias com empresas que trazem o tema ao debate. Ela facilita a orientação e a conscientização em relação a essas doenças e, consequentemente, ao suicídio. A depressão é uma doença que atinge cerca de 12 milhões de brasileiros, causando grande impacto na vida de quem sente e também na vida de quem convive com as pessoas que têm esse transtorno. A depressão é uma das principais causas do suicídio. E por que é importante, gente, a gente abordar esse assunto e falar sobre isso? Porque a falta de conhecimento das pessoas em relação a essa doença é o que gera o preconceito e, consequentemente, a falta de apoio e tratamento de quem sofre com isso. Muitas vezes, por não entender o que está acontecendo consigo mesmo ou com alguém da família, dentro do relacionamento amoroso e até dentro do ambiente de trabalho, a gente só se dá conta da gravidade dessa doença quando ela afetou a vida dessa pessoa de uma forma como não tem mais como voltar atrás. Então, por isso eu resolvi trazer esse tema, para que a gente possa se atentar aos sinais do que estamos sentindo e do que as pessoas próximas de nós estão sentindo e como elas estão expressando isso. O preconceito em relação à depressão muitas vezes faz com que as pessoas tratem essa doença de forma equivocada, né? Então, muitas vezes as pessoas falam para quem está sofrendo essa doença que isso é uma frescura, que isso é falta de trabalho, falta de ter o que fazer, que essa pessoa tem que tomar uma iniciativa de mudança, que essa pessoa não pode se deixar abalar, que essa pessoa está sendo fraca de alguma forma. E é justamente a falta de conhecimento sobre essa doença que gera este tipo de comentário, que obviamente não vai auxiliar em nada ao combate a essa doença. Muito pelo contrário, pode acabar gerando uma piora significativa nesses sintomas e na forma como essa pessoa que sofre com depressão se sente. Esse assunto não deve ser uma barreira, e sim uma conversa, para que essa pessoa se sinta acolhida e que ela comece a buscar uma ajuda especializada. Porque muito além dessa pessoa se sentir à vontade para se abrir com um amigo, para conversar com alguém da família, essa pessoa precisa sim ser encaminhada para um especialista para que o tratamento se inicie e para que esses sintomas acabem se amenizando ao longo deste tratamento. Então vamos lá. O que é a depressão? Coloquei alguns termos aqui que eu pesquisei em artigos médicos, em algumas explicações de psiquiatras, então tentei abordar de uma forma fácil para vocês entenderem. A depressão é uma alteração de humor, mas aqui é importante a gente enfatizar que o humor dentro da psiquiatria vai muito além de estar alegre ou triste. Estar alegre ou triste dentro dessa alteração de humor é muito raso, tá? É muito superficial. Na depressão, esse humor que está alterado, ele se refere à alteração no nível de energia física e mental e na sensibilidade ao prazer e à dor física e mental.
Então, essa alteração, ela vai muito além da pessoa estar se sentindo alegre ou estar se sentindo triste. Essa alteração interfere significativamente no nível de energia física e mental daquela pessoa em si. Normalmente, no nosso dia a dia, na nossa vida, o nosso humor ele vai oscilando, né? Então, acordei me sentindo super disposta, feliz e alegre, mas depois aconteceu uma coisinha que me deixou meio chateada, angustiada, mas também depois já passou. Então, existe essa oscilação de humor ao longo do nosso cotidiano, ao longo da nossa vida, das nossas semanas, tá? No quadro depressivo, esse humor, ele não oscila, ele cai drasticamente, tá? E ele se mantém baixo de forma constante, tá? De forma persistente. Ou seja, a pessoa apresenta essa queda nesse nível de energia físico e mental por dias e por semanas consecutivos, tá? Então não é assim, hoje acordei me sentindo triste, estou depressivo. Não. O quadro depressivo, ele cai drasticamente, o nível de energia, e ele é persistente, né? Então, isso acontece por um período de tempo, não um dia ou 2 dias, por semanas, normalmente, tá? Diminuição de energia física causa fadiga e cansaço excessivos, tá? Muitas vezes, sem tu ter feito grandes esforços, mas tu se sente da mesma forma cansado e fadigado. Fica muito difícil a pessoa fazer as coisas do dia a dia dela, tá? Fica pesado. Existe uma diminuição de energia mental. Afeta a concentração das pessoas que sofrem com isso e a velocidade de raciocínio. Então, a pessoa demora para associar as coisas, para processar algumas informações, para responder algumas perguntas. Então, o raciocínio ele fica mais lento, ele perde o ritmo que normalmente aquela pessoa tinha na vida dela. Existe também uma diminuição da sensibilidade ao prazer, ou seja, a pessoa perde o gosto pela vida, né? Então, normalmente aquelas coisas que a pessoa gostava de fazer antes não trazem mais prazer, perde o brilho, perde o colorido do dia a dia, como a gente diz, tá? Causa um aumento da sensibilidade à dor ou a falta de sensibilidade. Então, ou a pessoa sente algumas dores no corpo que já sentia antes, mas fica mais forte, ou a falta de sensibilidade à dor, ou seja, a pessoa fica apática, sabe? Nada chega naquela pessoa, ela tá apática, ela não sente nada, tá? Nem bom nem ruim. E a angústia também é gerada dentro desses sintomas depressivos, tá? Então, citei agora alguns sintomas para que vocês possam ir percebendo, né, e tentando identificar se isso faz parte do seu dia a dia ou de alguém com quem você convive. Sintomas chaves, então: diminuição de energia física e mental e diminuição do prazer de viver.